queridos amigos, que alegria para mim, com certeza também para o André Luiz, é sempre uma alegria nós estarmos aqui na TV A Caminho da Luz, gravando esse programa que é Estudando as Obras de André Luiz, o livro Evolução em Dois Mundos. Você que está nos assistindo pela primeira vez, você pode, esse é o 10º livro, assistir os 9 livros de André Luiz anteriores, que é aquela coleção de 13 livros que compõem as esferas sobre o mundo físico e espiritual, aqui pela nossa TV A Caminho da Luz. Eu, por exemplo, eu estou fazendo exercício na esteira e eu estou pegando os livros para assistir novamente. Então, eu estou começando Nosso Lar de novo, né? Começando Nosso Lar, depois os Mensageiros, capítulo por capítulo, inclusive os prefácios de Emmanuel, de André Luiz. Então é uma grande alegria, não é? Não esqueça, quando você entrar, dê o seu gostei, que é importante para a nossa página, conta ponto para todos nós, né? Comente no vídeo, compartilhe o vídeo. Se foi bom para você, compartilhe para os seus amigos, para que eles possam também nos acompanhar. Tudo bem com você, André Luiz? Tudo bem, querido Sérgio, que honra, que privilégio de fazer parte deste projeto, 10º livro, faltando aí poucos livros para serem estudados, de André Luiz. Agradecemos também a audiência que estamos tendo na TV A Caminho da Luz. Que bom ajuntarmos para juntos pessoas tão queridas que nos deixam mensagens carinhosas, de estímulo e de ânimo. Já estamos na segunda parte do livro Evolução em Dois Mundos, e dos 20 capítulos que formam a segunda parte, hoje nós vamos ver o capítulo 16, Determinação de Sexo. É uma pergunta e uma resposta. Vamos à pergunta. Como devemos encarar a possibilidade de a ciência humana patrocinar a determinação de sexo no início da gestação? Resposta: compreendendo-se que nos vertebrados o desenho gonadal se reveste de potencialidades bissexuais no começo da formação. É claramente possível a intervenção da ciência terrestre na determinação do sexo na primeira fase da vida embrionária. Contudo, importa considerar que semelhante ingerência na esfera dos destinos humanos traria consequências imprevisíveis à organização moral entre as criaturas, porque essa atuação indébita se verificaria apenas no campo morfológico, impondo talvez inversões desnecessárias e imprimindo graves complicações ao foro íntimo de quantos fossem submetidos a tais processos de experimentação, positivamente contrários à inteligência da vida que reflete a sabedoria de Deus. Mensagem recebida por Chico Xavier em Pedro Leopoldo, dia 15 de junho de 1958. Aqui então nós vamos tentar entender essa pergunta, porque a resposta, hoje, quando eu leio uma resposta dessa natureza, eu sempre digo assim, sim, hoje a ciência explica tudo isso, mas eu gostaria de chamar a atenção dos nossos irmãos que estão nos acompanhando, que nós estamos lendo um livro, como o André acabou de ler agora no final, de uma página que foi recebida em 15 de junho de 1958. Em 1958, logicamente, a ciência não estava tão avançada quanto está hoje. Quando ele diz que é possível, e nós vamos ver a pergunta, como devemos encarar a possibilidade de a ciência humana patrocinar
a determinação de sexo no início da gestação. Então, naquela época, o que André Luiz pergunta? É possível que, geralmente, antigamente tinha muito isso, os homens queriam ter um filho homem, então havia até muita ignorância com referência a essas coisas. Quantas pessoas revoltaram-se porque queriam um homem, de repente veio uma menina, não é? Antigamente as coisas eram mais difíceis, não é? E naquela época a ciência tradicional ainda era muito limitada. Mas André Luiz abre um campo que eu tenho a certeza que para os cientistas da época, logicamente ficou uma expectativa. Porque ele diz assim, olha, compreendendo-se que nos vertebrados o desenho gonadal se reveste de potencialidades bissexuais, no começo da formação, é claramente possível a intervenção da ciência terrestre na determinação do sexo na primeira fase da vida embrionária. Ele diz, é possível, mas ainda, logicamente, nós teremos que avançar muito nos estudos científicos, né, André Luiz? Gostaria de relembrar o Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta, o espírito tem em si sexo? A espiritualidade diz, não, o espírito não tem sexo. Ele pode reencarnar como homem ou como mulher. É importante dizermos que para que eu chegue a uma plenitude de evolução, eu tenho que ter desenvolvido os aspectos masculinos da força, da coragem, da resistência e os aspectos femininos, docilidade, intuição, espiritualidade. Todo espírito que chegou a um grau de desenvolvimento já estagiou nessas duas condições e polaridades, a masculina e feminina. Não teve um espírito que foi apenas homem e apenas mulher, porque quando eu sou apenas um lado, vai me faltar a outra asa que somente o outro lado do sexo vai poder me oferecer. Para chegar na condição do Cristo, ele, na onde ele está, como já vimos André Luiz dizendo, mas não pôde se aprofundar muito, já não existe mais essa condição, esse é homem, aquele é mulher, isso é para nós e para as regiões que estão ao nosso lado. Mas quando se atinge um grau de angelitude, de bem-aventurança, os espíritos já não são mais classificados como nós conhecemos quando estamos aqui encarnados. Então, André, nós vemos que a ciência, ela modificou-se muito de 1958 para cá. Eu tenho duas amigas que se casaram e elas queriam ter um filho, foram no banco de sêmens, inclusive você compra isso fora do país, e elas então escolhem o protótipo da criança que elas querem receber dentro de casa. Vai ser um menino, vai ser uma menina. Então nós estamos falando aqui de corpo físico, isso é muito importante. Eu gostaria de que nós pudéssemos hoje abordar os dois aspectos. Então nós temos aqui condições, André, de escolher qual é o tipo de corpo que nós queremos designar para o nosso filho. Eu quero um menino, eu quero uma menina. Mas à luz do Espiritismo, nós temos que deixar bem claro que aquele corpo vai ter um espírito, isso é uma organização celestial. Agora, quem vai ser o espírito que vai abrigar aquele corpo, isso é uma outra história. E aqui nós vamos ver um pouquinho mais adiante na leitura que André Luiz, inclusive, fala um pouco sobre isso, das preocupações, porque nós, primeiro, vivemos num mundo de provas e de expiações, aonde isso significa que o mal campeia sobre o bem, significa que as pessoas ainda têm muito a quitar aqui na Terra por um passado criminoso. Então veja, quando André Luiz diz para nós assim, olha,
e nós temos que buscar isso. Contudo, importa considerar que semelhante ingerência na esfera dos destinos humanos traria consequências imprevisíveis à organização moral entre as criaturas, porque essa atuação indébita se verificaria apenas no campo morfológico, impondo talvez inversões desnecessárias e imprimindo graves complicações ao fórum íntimo de quantos fossem submetidos a tais processos de experimentação. Então, por exemplo, André, dentro de um processo reencarnatório, a pessoa pode escolher, eu quero um menino. Vem um menino com toda a especificação de menino, com o depassar do tempo, o espírito que foi colocado naquele corpo é um espírito que está em provação na Terra com uma condição feminina. Então ele tem a mente feminina porque viveu na última existência como mulher. E agora vai coabitar um corpo de homem, que é o que nós estamos vendo hoje na atualidade. Então as pessoas têm que saber que nós podemos escolher o corpo, mas não podemos escolher o espírito, né, André Luiz? Sem dúvida. Isso que o meu pai está dizendo é no campo laboratorial. A maioria das reencarnações em vias convencionais dos casais, ainda a ciência não abriu para que pudesse, na gestação, nas primeiras semanas ou meses, ter essa escolha. Porque a inversão de sexo poderia trazer para o espírito essas complicações que o meu pai citou e também as complicações no aspecto moral. Hoje nós já temos claramente patenteado o grande número de espíritos reencarnados com grandes desvios de sexualidade. Isso não é ser preconceituoso, isso nós estamos falando até de heterossexual, que não consegue ter um relacionamento só com uma parceira, precisa de 2, 3, 4, 5. Então, André, nós não podemos esquecer quantas pessoas estão reencarnando em nossos meios, que são pessoas que reencarnaram, que vieram daquelas regiões. A poligamia, os vários relacionamentos, né, com várias pessoas. Sim, a pessoa tem isso dentro do seu estado espiritual. Eu gostaria até de enfatizar que a criança até os 7 anos, ela traz dentro de si o véu do esquecimento. Depois dos 7 anos, ela começa a entrar dentro do seu estado espiritual. Ela começa a demonstrar suas características daquilo que ela traz do passado. Os seus gostos, os seus vícios, as suas tendências. Então nós precisamos entender, primeiro, o processo da reencarnação, André, para que depois do processo da reencarnação, entender essa questão que é uma questão subsidiária. Porque a questão primária é a reencarnação, é a necessidade que o espírito tem de vir naquela existência, daquela maneira, logicamente resgatando um passado. Eu li certa feita e também vi um vídeo no YouTube de uma senhora de Franca, muito amiga de Chico Xavier. Logicamente que nós estamos ouvindo um lado da história, o outro lado seria o Chico, que já não temos mais como ouvir porque desencarnou. E essa senhora dizia que o Chico um dia confidenciou que no século XVII, XVIII, salvo engano, o Chico teria reencarnado como uma mulher, mas numa encarnação anônima, não foi nenhum personagem assim histórico conhecido. E que ela veio com a maternidade e o seu filho foi sequestrado. E ela passou aquela existência procurando o filho e com aquela chaga aberta de uma mãe que perde seu filho. E que o Chico explicou a esta senhora, há vídeos no YouTube dela, do depoimento dela, de que ele veio nessa condição e sofreu
o que sofreu, para poder compreender o que é uma mãe quando perde um filho e que foi até ele em busca de uma carta consoladora. Porque, olha, um pai, eu, que tenho a minha filha e não a perdi, é difícil entender a dor de um pai que perdeu uma filha. Por mais que eu me coloque no lugar, eu não sinto com propriedade o que aquela pessoa sentiu. E que o Chico, vindo naquela condição, ele permitiria sentir o que aquela senhora sentiu. O que as mães, os pais, que meu pai foi tantos sábados acompanhar, mães desoladas, pais desolados, filhos desolados pela perda dos pais, iam até o Chico. E o Chico conseguia falar e sentir o que aquela pessoa sentia, porque em existências anteriores passou pela mesma experiência. Interessante, é lógico que a gente não entra no mérito da questão reencarnatória, se é real ou não é, do Chico ter vindo nessa condição. Mas lógico que tem sentido, porque o Chico, o trabalho que ele fez, todo o trabalho foi importantíssimo, a divulgação dos livros, a divulgação das obras, mas o trabalho que deu a Chico Xavier e rendeu a ele o maior status foi o trabalho do Correio do Além, no sentido de conforto àquelas mães desesperadas que iam para Pedro Leopoldo e depois começaram a ir para Uberaba para receber a carta dos seus entes queridos. E o Chico tinha uma peculiaridade, ele escrevia uma carta onde ele trazia tantos nomes, mas tantos nomes, que a família tinha que vasculhar para ver quem eram aqueles parentes distantes que é mencionado naquela carta. A mediunidade de Chico era perfeita. Eu também tenho uma história ainda muito interessante de uma mulher que havia perdido os 2 filhos e ela chegou atrasado no trabalho. E o trabalho já havia começado, ela não conseguiu cumprimentar o Chico antes. E no final, ela já chegou bem no final mesmo dos trabalhos e ela não recebeu mensagem, lógico, não é? Apesar de que tem muita gente que chegou na metade do trabalho e recebeu carta, mas essa não recebeu. Ela esperou todo mundo cumprimentar o Chico e no final ela foi cumprimentar o Chico e ela diz: "Ah, seu Chico, eu tenho 2 filhos e desencarnaram os 2 filhos. Eu perdi 2 pedras preciosas." E o Chico, como ele sempre se comovia com as pessoas, ele levanta da mesa, vai em direção àquela irmã que estava do outro lado da mesa, ele dá um abraço e diz para ela: "Eu não tenho condições de trazer uma mensagem dos seus filhos, mas o que eu tenho para lhe dar, eu lhe dou." Chico deu um abraço e os 2 choraram copiosamente. Então nós notamos nessas histórias, André, que o Chico se comovia com a dor do outro, porque nós estamos falando aqui de reencarnação. E dentro da reencarnação, nós estamos falando das crianças que chegam aqui, mas também nós estamos falando das crianças que partem ainda cedo para o mundo espiritual, que deixam uma lacuna de saudade no coração daqueles que são considerados os familiares. Então nós percebemos, André, que o assunto é muito interessante. E somente o Espiritismo para nos dar essa visão tão gloriosa desse assunto. Você veja, André, que a polêmica que nós temos no Brasil, as igrejas evangélicas não aceitam esses nossos irmãos que vêm num corpo de homem, mas têm uma mentalidade de mulher, ou vice-versa. A Igreja Católica está uma luta dentro dela, alguns aceitam, alguns não. O Espiritismo é a única doutrina que traz esse assunto com muito respeito e nos explica de maneira tão sábia, usando a lógica e a razão. Porque só a reencarnação é capaz de nos mostrar
ou por que no mundo de expiações e provas podem nascer pessoas dessa natureza. Todos nós somos comprometidos com as leis divinas. Todos nós reencarnamos com as vicissitudes do ontem, com os equívocos do ontem, com os erros que nós cometemos no ontem. Então hoje, para muitos, é uma reencarnação expiatória. Para outros, uma reencarnação de provas dos abusos que cometemos ontem. Então, é um assunto muito delicado, mas ao mesmo tempo explicado à luz da sabedoria por uma doutrina que nos traz esperança, que nos traz consolo. No futuro, daqui a alguns séculos e por que não dizermos há milênios, a vida que nós conhecemos hoje cairá por terra. Daqui a 1000 anos, olhando para trás, pouquíssimas coisas que nós temos hoje perdurará até lá. Exemplo, nós sabemos que a gravidez ela tem toda uma modificação biológica no corpo da mulher. E muitas até não querem a própria gravidez, desejam ser mães, mas fica naquele paradigma, para eu ser mãe, meu corpo há de mudar. E fica aquela luta de aceitar ou não. O Chico diz que no futuro, logicamente que a palavra do Chico pode ser contestada e o tempo há de provar se ele está com a razão ou não. O tempo é o senhor da verdade. Mas o Chico dizia que no futuro haverá maquinários, a feição de um grande útero, de um útero artificial, em que os pais poderão escolher, por exemplo, o biotipo que gostaria de ter um filho em casa, como já acontece com este casal, em que 2 mulheres contaram ao meu pai, que puderam escolher, eu tenho vontade de ter um filho homem. Então foram em busca de um sêmen, foram em busca de uma composição. Evidentemente, estávamos conversando em off, vamos supor que aquelas 2 mulheres tinham um compromisso de vir com uma menina em casa. Podem ter ido atrás de um filho homem, mas a reencarnação, a lei divina, ela está acima do que nós temos como sonhos. Então a vida vai mudar muito nos próximos séculos. Já está mudando hoje. Há empresas, por exemplo, que toda a sua parte de estoque já é gerenciado por robôs. O que há 5 anos atrás era inimaginável, hoje já é uma realidade. Então a nossa vida está mudando muito rapidamente. E daqui a 500 anos, 1000 anos, vai ser radicalmente transformada comparada com hoje. E é interessante, o Chico contou essa história desse equipamento. O Chico falava, em torno de 150 a 200 anos, nós vamos ver esse útero artificial que vai fazer o papel do útero de uma mulher na reprodução dos filhos. É interessante, eu tenho uma experiência dentro da minha casa. A própria Soraya, mãe do André, da Graziella, nós tivemos aqui em Itapira 2 abortos naturais. O segundo foi muito marcante, foi muito difícil. A criança estava em torno de 5 a 6 meses. Nós sofremos um acidente automobilístico e, no primeiro momento, pareceu que não havia nada, mas, com uma semana depois, realmente apresentou um quadro complexo e a Soraya veio a perder o feto. E é interessante que nós então ligamos para os médicos, é um casal de médicos de Campinas, o Dr. Renato e o Dr. Elegen, que são, inclusive, a doutora Elegen é prima da Soraya, já médico muitos anos em Campinas, e aí veio as notícias que nós tivemos que nos preparar muito, principalmente a Soraya. Como ela teve tanto o André quanto a Graziella pelo sistema de... não foi parto normal, foi cesariana, então houve ali uma hemorragia muito grande e os médicos se preocuparam muito. Não poderia abrir, porque se abrisse como se fosse uma cesárea, ela poderia desencarnar na mesa. Então reuniram a equipe médica da Casa de Saúde de Campinas e
chegaram na conclusão que ela tinha que tomar uns remédios e iria expelir aquele feto aos poucos. O remédio iria decompor o feto e iria aos poucos e não poderia dar anestesia também. Então a Soraya passou uma noite muito difícil, uma noite muito complicada, muita dor, muito sofrimento. Tem uma cunhada nossa que ficou com ela e disse que realmente ela nunca viu uma pessoa sofrer tanto quanto sofreu a Soraya naquela noite. E depois disso, a Soraya se recuperou. A coisa foi tão complexa, André, que a médica, que é prima, a Soraya teve alta depois de alguns dias pela manhã, até a hora do almoço. Quando eu vim para Itapira, trazendo a Soraya, nós já morávamos aqui em Itapira, e eu liguei para a IREG, o doutor Renato atendeu, e ele diz assim, a Soraya está aí perto? Eu disse, não, eu estou aqui na sala. Ele diz, não comenta nada com ela, mas a IREG caiu de cama. Ela está hospitalizada porque ela achou que a Soraya, a prima, iria morrer nas mãos dela. De tão grave que foi a situação. E depois disso, André, é que eu queria chegar nessa parte. A Soraya, toda vez que a gente falava se engravidar, ela se animava. Mas logo em seguida eu acho que dentro da questão psicológica, ela lembrava daquelas dores que ela passou, André, e ela realmente já não tinha mais aquela vontade de engravidar. Talvez as dores que ela passou, o sofrimento que ela passou, foi muito mais intenso. Então, André, a gente vai vendo que é um assunto muito interessante, é um assunto polêmico. Nós vamos encerrando, então, esse capítulo, né? O André tem mais algumas notícias importantes para nós, mas o importante é realmente nós percebermos que André Luiz traz uma resposta futurista, porque essa resposta é de 1958, nós já temos isso que ele falou, é possível escolher o sexo de uma criança laboratorial quando dentro daqueles projetos quando você adquire na Câmara de SEMES, só que deixamos bem claro que você pode escolher o corpo da criança, mas você não tem condições de escolher o espírito que vai coabitar aquele corpo. Nós estamos encerrando mais um capítulo do livro e eu aproveito o espaço que a TV A Caminho da Luz está nos dando e te convido a conhecer as obras minha e de meu pai por meio da loja virtual, loja-acaminhodaluz.com.br. Um dos livros é Chico Xavier, Uma Gota de Amor, em que o meu pai fala do convívio dele com o médium mineiro Chico Xavier, desde 1985 até 2002, quando o nosso querido Chico desencarna. E o livro Trabalhadores Invisíveis, ditado pelo espírito Jerônimo Mendonça, falando um pouco da colônia Esperança Chico Xavier, dirigida pelo Dr. Adroaldo Modesto Gil. Essas obras e outras, os seus direitos, toda a sua edição, os seus direitos pertencem ao CEPAC, a Comida Fraterna, ao amparo às crianças da evangelização infantil e aos demais trabalhos que estão aos poucos surgindo. Então, visite a nossa loja virtual, loja-acaminhodaluz.com.br. Queridos amigos, nós vamos encerrando mais esse programa que para nós uma grande alegria podermos estar diante da sua presença, trazendo temas tão atuais, onde André Luiz teve coragem de assumir perante todos nós, logicamente focando o presente, mas também trabalhando com o futuro. Então nós estamos diante de informações privilegiadas e importantes para o nosso crescimento espiritual. Nós vamos encerrando o programa, estudando as obras de André Luiz, o livro Evolução em Dois Mundos. Agradecemos a todos vocês que têm nos acompanhado, que têm mandado mensagens de otimismo para todos nós, de carinho, e que nosso Senhor Jesus Cristo possa continuar nos auxiliando, nos envolvendo, para que juntos possamos continuar estudando e aprendendo
cada vez mais sobre essa doutrina tão edificante que nos faz crescer no campo espiritual. Um beijo no coração de todos e muita paz. Muita paz, muita luz e até o nosso próximo programa.